Estamos de volta, Código Aberto, segundo bloco, 11º encontro. Depois que a gente terminar o programa, vão voltar apenas mais 2. Falta pouquinha coisa também para o final do ano. E é muito bom a gente terminar o ano com essas reflexões sobre unidade, essas reflexões sobre perdão, sobre viver bem os relacionamentos, sobre permitir que o amor paute as nossas relações. E hoje, de forma bem especial, pensando sobre adoração. Porque uma coisa também que vai chegando no final do ano, a gente vai fazendo é admirando os nossos próprios feitos, né? Vendo aquilo que a gente fez, aquilo que a gente realizou. E às vezes a gente gasta pouco tempo pensando naquilo que Deus tem feito. A gente saiu do último bloco com a Joyce falando um pouquinho sobre essa relação que algumas pessoas têm com elementos e às vezes num ambiente que é criado para adoração a Deus se transforma num ambiente idolátrico mesmo, né? E é um conceito muito presente no Antigo Testamento, que é o conceito da idolatria como sendo um caminho a idolatria como sendo algo muito presente, né, na experiência das pessoas e algo muito marcante no Antigo Testamento, que é a ideia de que você se torna naquilo que você adora. Né? Se o ídolo é mudo, o adorador é descrito como sendo mudo. Se o ídolo é surdo, o adorador é descrito como sendo surdo também. E de alguma maneira, quando eu escolho alguém como ídolo, eu estou deixando esse como referencial. Meu referencial é essa pessoa, meu referencial é esse desse jeito. E nisso a gente perde os referenciais. A adoração vai ser, no final dos tempos, algo muito importante. A gente está vivendo nesse tempo e a gente acredita que está vivendo os últimos tempos. O que a gente precisa para distinguir as adorações e como é que a falsa adoração vai se apresentar para a gente. A gente já falou um pouquinho, mas como é que essa falsa adoração se apresenta e como é que a gente consegue distinguir a falsa adoração da adoração correta. Às vezes algumas coisas são muito evidentes, mas há às vezes coisas sensíveis que a gente precisa também pensar. Bem, o propósito final de existir um povo que proclama a mensagem da Bíblia é levar outro povo junto a esse que já existe a adorar a Deus. Mencionamos em episódios anteriores que a igreja não tem uma missão, mas a missão tem uma igreja. Então a gente vê, pelo menos pensando em igreja como instituição, a missão é maior. Só que o que é maior que a missão é a adoração. A missão existe porque existe um Deus para ser adorado. A missão é levar pessoas a adorarem a Deus. E curioso, a gente pode fazer até um ciclo, né? Porque a missão é formar uma igreja também, em outro sentido não institucional, mas de um povo que adora esse Deus. E aí existe uma estratégia, a gente sabe que existe um mundo espiritual, né, do bem e do mal, que quer criar falsas adorações sobre pessoas, como foi mencionado aqui, cantores, etc., e também coisas. E nos últimos tempos, que é a história, o momento que a gente vive, tanto coisas quanto pessoas podem ser adoradas. Algumas muito sutis, outras muito evidentes. Existem religiões, por exemplo, que são estranhas, que adoram Satanás, é o satanismo, existe isso. E pessoas que se assumem bruxos, não é? Então, algumas coisas são muito evidentes. Assim. Outras, essas a gente, como cristão, a gente não tem tanta dificuldade de ter uma separação. E quando entende separação, não é rejeição da pessoa. Mas a gente distinguir, não vai se filiar e tal. A gente não vai ter essa dificuldade. Agora, as coisas sutis existem. Uma delas, a Joyce mencionou, né, de pessoas que chegam e quase com a veneração a pessoas ou a coisas. O materialismo, por exemplo. O materialismo é facilmente um gesto de adoração. Tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar no lugar de Deus já se torna um ídolo. Não apenas pessoas, repito, mas coisas. Eu acho que o materialismo, eu vou deixar para os meus amigos falarem também, é um desses deuses da atualidade. Muito bem. Falando sobre materialismo, né, eu lembrei de uma história do princípio da Terra, né? A gente já comentou sobre ela antes, mas agora vamos falar um pouquinho sobre uma luz diferente, que é a história de Caim e Abel. Antes de Caim assassinar seu irmão, tanto ele quanto Abel ofereceram sacrifícios a Deus. Deus se agradou do sacrifício de Abel, que foi um cordeiro primogênito, e do sacrifício de Caim, não. Caim era um agricultor e ele ofereceu os frutos do seu plantio. Só que provavelmente ele não ofereceu os primeiros frutos, ele não ofereceu os melhores frutos. Não está bem claro no texto, mas o que nos dá a impressão é que ele não ofereceu nada disso pela fé. Ele ofereceu para querer ganhar alguma coisa e talvez até para mostrar, olha, pai, como meu trabalho é bom, como meu trabalho é legal. E daí existem diversas consequências desse evento. E é interessante a gente pensar que
tanto no primeiro livro da Bíblia quanto no último, que é Apocalipse, a gente tem essa apologia a adorar através da fé, né? E a primeira mensagem angélica, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois, está em Apocalipse. Pode falando já. As mensagens angélicas são proclamações sobre a glória de Deus e como nós vamos adorá-lo no tempo do fim, principalmente. E no verso 7 de Apocalipse 14, existe um anjo que fala que a gente deve temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo dele. Nós temos que adorar quem fez a terra, o céu, o mar e as fontes das águas. Essa adoração, ela é uma adoração que vem da fé. Como já foi falado antes, ela não vai talvez nos trazer posses materiais. Ela não vem do fato de que Deus pode nos dar coisas. Ela vem da necessidade da nossa compreensão de que Deus é Deus, Ele é nosso superior, Ele é nosso Criador. E que bonita essa ideia de adoração. E aí a gente resgata o que é adoração em essência, que é uma mensagem muito bonita, se a gente for ver o paralelo, do temer a Deus, porque Ele é nosso Criador, e Ele também é o nosso juiz. Deus é o nosso Criador e é o nosso juiz. Jesus, nosso Criador, nosso advogado. Então aí a gente tem a esperança da gente todas nas nossas mãos. E por que a gente adora Deus? Por causa dessa beleza de Ele ser o nosso Criador, quem nos criou, e também quem nos redimiu. E as mensagens angélicas são isso, cara. É você reconhecer a adoração profunda, no bonito. Então, quando a gente distorce esse conceito de adoração, a gente está distorcendo também a beleza do Evangelho, cara. E agora pensando um pouquinho mais na nossa vivência, assim, o conceito está aí. Agora pensando nesse conceito na vida da gente, para a gente ser esse verdadeiro adorador, para a gente adorar e Deus por quem Ele é, que elementos precisam fazer parte e que elementos precisam fazer parte, inclusive, dessa vida em comunidade, essa comunidade que adora junto, essa comunidade que celebra Deus por quem Ele é, o que essa comunidade precisa, que elementos precisam fazer parte dessa vida em comunidade para que ela cumpra esse propósito da proclamação dessas mensagens, de ser esse convite para todo mundo para adorar a Deus e para ter essa experiência de não apenas ser indivíduos que adoram, mas ser uma comunidade que adora. Que elementos precisam fazer parte dessa experiência? Vou usar um exemplo negativo aqui para a gente entender como a gente pode adorar a Deus, né? Deve adorar a Deus. Vamos pegar aí alguém que adora algo, alguma coisa, ou alguém que não é Deus. Um fã-clube de algum famoso, uma torcida organizada de um time de futebol. As pessoas que fazem parte desses grupos, elas conhecem tudo sobre a pessoa a quem elas admiram e até adoram, né? Você vai perguntar para alguém que é fã de algum cantor, ele vai saber tudo, data de nascimento, como é a família, como começou a carreira, tudo. A mesma coisa com instituições, né, com clubes, enfim. E isso mostra que a nossa adoração a Deus, não que aquilo seja, não que a adoração errada seja uma base para a gente, mas para a gente adorar o Deus verdadeiro, a quem realmente merece adoração, a gente tem que conhecê-lo. E para conhecer a Deus é uma coisa muito pessoal, né? É algo muito pessoal. E é só você ouvindo a voz dele que está escrito na Bíblia, a palavra dele, né? Para conhecer melhor a Deus é só por meio da palavra mesmo e comunhão com Ele. Aí a gente vai conhecer e aí a gente vai saber até como adorá-lo, que Ele explica, ele fala como Ele deve ser adorado, né? Eu gosto do exemplo lá de Isaías 1, que eu vou ler rapidinho. Isaías 1. Isaías 1, versículo 14 em diante, diz assim: Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Então aqui a gente já tem especificado todas as coisas que Deus quer que a gente faça. E obedecer a Ele é adorá-lo. E aqui o povo estava acostumado a atos religiosos, sabe? Grande quantidade de atos religiosos e festas e isso. Mas o coração deles não estava lá, sabe? A sinceridade da adoração não estava lá e Deus sabia disso. E Deus abomina esse tipo de adoração. Então a gente também tem que fugir dos atos religiosos, cara. De deixar mais importante as festas, as coisas, do que realmente de fazer o que Deus pede, intrinsecamente, que é a gente se amar e viver em comunidade.
Você mencionou sobre como a gente desenvolver isso em comunidade, né? Adoração. Bem, embora já mencionado que adoração não é fazer culto, mas é isso também, é um elemento, é um deles. E a comunidade estar junto para adorar um Deus é uma experiência que a individualidade não traz, é diferente. E é curioso, quando você está num grupo menor, entre pessoas onde você pode conversar, é uma expressão de adoração. Quando você está numa igreja, quando você está com uma multidão, são expressões diferentes de adoração e todas necessárias. Algumas mais importantes que as outras. Porque, por exemplo, você vai ter muito mais aprendizado num grupo menor do que num grupo gigantesco. Aprendizado da Bíblia, da natureza cristã, do desenvolvimento de relacionamentos. É óbvio que o grupo pequeno é muito mais eficaz nisso aí. Porém, todas as experiências são válidas. E é bom falar disso, para quem está em casa se lembre que você pode participar, assistir a Novo Tempo e adorar junto com a Novo Tempo e adorar individualmente a Novo Tempo, e a rotina do Novo Tempo pode fazer parte da sua vida de adoração, mas estar diante da TV ou diante do computador é apenas um dos elementos. A vida em comunidade é necessária. Nessa vida em comunidade que é necessária, e aí eu volto à pergunta, que elemento faz parte dessa adoração? O que essa comunidade tem que fazer junto? Quais atividades? A gente está entendendo aquilo que não deve estar presente, sentimento deve estar presente, mas agora de forma bem palpável, assim. O que faz parte, então, dessa vida de adoração em comunidade? Bom, o livro de Atos, ele traz diversas descrições do que a gente deve fazer nessa vida em comunidade para adorar o Senhor. Tem algumas descrições que a gente já comentou em episódios anteriores, que são a parte mais social, né? Nós devemos ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante. Mas uma das que mais me chama a atenção é o estudo da palavra em grupo. A gente já comentou um pouquinho, mas é legal ver em Atos 17, Paulo e Silas tinham ido para Tessalônica, onde eles não tiveram uma experiência muito legal com a igreja. Os tessalônicos eram meio orgulhosos, eles não queriam estudar em profundidade, ou eles só aceitavam assim o negócio e acabou. Uma das coisas que eles não aceitavam era a ressurreição, por exemplo. Exatamente. Eles ainda priorizavam as próprias crenças em detrimento das crenças de Deus, né? Do que Deus trazia para eles. E daí eles foram para uma outra cidade chamada Bereia. Está ali a partir do verso 10. E daí os bereanos, está escrito exatamente assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles receberam essa mensagem, a mensagem do evangelho, com mais interesse. Então eles pegavam as escrituras, a palavra, e eles não apenas escutavam. Tipo assim, você vai para a igreja, você escuta o sermão do seu pastor, ou você vai para um pequeno grupo, né, com seus amigos, e vê aquela pessoa mais experiente falar sobre a Bíblia. Não é só isso, cara. O estudo da palavra é mais. Você tem que pegar essas escrituras e analisar com a galera, analisar com seus irmãos e saber se aquilo é realmente verdade. Isso é uma coisa muito legal que Deus traz durante a narrativa bíblica inteira, que é o questionamento. Você é convidado a questionar e Deus vai te trazer as respostas. E por isso, em Bereia, creram muitos judeus, gregos, ricos, pobres, pessoas de muito poder, pessoas de não tanto poder assim. E aí, falando dessa importância, da centralidade da Bíblia, achei bacana falar sobre do estudo em conjunto. Existe também a questão do estudo pessoal, né? E eu consigo talvez entregar mais coisas através do estudo pessoal. A gente dá tempo de alguém falar rapidinho de alguma experiência que tem tido sobre o estudo da palavra, ou em grupo, ou individualmente. Alguns de vocês aí que têm vivido essa experiência de estudar a palavra, de descobrir coisas, o que tem descoberto e como é que você tem feito para isso. A gente depois, no próximo bloco, pode ter mais gente falando também. A igreja, a nossa igreja em particular, mas outras também, procuram promover o estudo da Bíblia. E existem muitas metodologias. Por exemplo, o que a gente está discutindo aqui é diante de um guia, que a gente estuda durante 3 meses, 4 durante o ano. Essa é uma grande metodologia. E o que é curioso é que esse é um dos elementos mais unificadores da nossa religião em particular, porque todos nós estudamos a mesma lição todos os dias no mundo inteiro. Milhões de pessoas fazendo isso. Isso é bem unificador. Todo mundo orando e pensando a mesma coisa naquele dia. Isso é bem interessante. Isso é uma metodologia. Uma outra que eu aprecio bastante, que gosto de fazer, é em grupos nos lares, de poucas pessoas. Existe uma coisa ali que é única, que não substitui a igreja, a oração dentro da igreja, mas o aprendizado é gigantesco ali dentro, de relacionamento e de estudo da palavra mesmo, né? De conhecimento, de poder tirar dúvidas. É uma coisa muito curiosa, Novo Tempo ensina muita gente a Bíblia,
mas a gente tem uma certa distanciamento que a gente está em casa e não tá dentro da mídia ali. E não pode conversar diretamente com o Tiago, por exemplo, não é? E fazer pergunta diretamente para o Tiago. Olho a olho ali a gente consegue, dentro de uma casa. Isso é diferente. A gente pode ir além do estudo da Bíblia também, né? A gente pode desenvolver companheirismo, oração, comunhão uns com os outros. Então eu gosto muito desse modelo de estudar a Bíblia dentro do lar. A gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre isso e também você trouxe essa questão da oração também, que faz parte dessa experiência de adoração em comunidade. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para a gente continuar nossa conversa, a gente vai voltar falando sobre mais alguma coisa, sobre se reunir-se em torno da palavra e sobre também o papel da oração nessa unidade em adoração, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, fica por aí, porque o Código Aberto volta daqui a pouco.